Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com tudo. Uma semaninha sem, uma semaninha off. Vocês devem estar se perguntando assim, o que aconteceu com aquelas malucas? Aconteceu o que tinha que acontecer e louvado seja Deus por isso. Gente, vamos lá. Começamos mais um podcast Café Com, aqui nesse estúdio maravilhoso, o Estúdio Realize. Aqui nesse lugar de profissionalismo, competência e qualidade. Com certeza. Cada vez mais e mais melhorando as infraestruturas para trazer qualidade ao cliente, qualidade a quem procura este lugar para gravar seu podcast, cursinho, mentoria, coaching. Sim. E, poxa, é bacana ver, porque tem um monte de podcast novo, legal. Muita Poxa, pode coisa. Influenciar. Falei assim, gente, pera lá, para tudo. Mais que professoras, a gente vai vendo aí o estúdio crescer e virem novos pra cá. E aproveite enquanto ainda dá tempo de você vir também, hein? Não é, e além de tudo, gente, ofertas maravilhosas, qualidade, profissionalismo. E vou te falar, aqui você não vem só para a questão do profissional, porque você traz seu podcast para cá e você ganha um grande amigo. Hugo e Paty estão sempre aqui nos ajudando em tudo. Como diz Grazi, paizão tá aí para isso. Paizão tá on. Paizão tá on. Gente, último andar, último shopping do Cadima Shopping, esse é bravo, hein? Último andar do Cadima Shopping, Estúdio Realize, vem pra cá, procura as redes sociais, depois a gente vai estar marcando lá os arrobas necessários, os contatos para vocês acharem, mas não perca a oportunidade de se colocar na net. Você tem alguma coisa muito boa para gravar? Não deixe na sua cabeça, traga pra cá e lance ao mundo. Com essa mesa maravilhosa, digníssima, plena e absoluta. Com brownie. Brownies com trançados de queijo e presunto. Com rabarada. Rabanades. Rabanades. Gente, Padaria Master Pão, a padaria que fica localizada no Jacina, no ponto final do lado da creche. Procura lá o Fábio e a Elisa. Vocês vão ser super bem atendidos, vocês vão ter qualidade e muitas gostosuras lá, além do profissionalismo, né? Não posso falar qualidade e profissionalismo só, não. Lá é qualidade e gostosura. Não fica de fora dessa, procura lá o Fábio e Elisa e vai lá, quero fazer um café da tarde para as amigas. Compra na padaria Master Lugar Pão. ideal. Tem tudo, olha que variedade. Aí quero fazer um piquenique com as crianças. Tcharam! Quero fazer a ceia de Natal em março. Não Sei, fique... antecipada. Ninguém me manda, eu faço quando eu quero. Isso aí. Não se prenda às datas. Não me prenda a data nenhuma. Gente, oportunidades que, assim, quem gosta de comer e comer bem, tem que procurar a Padaria Master Pão e ficar ligadinho nos quitutes que tem lá. Isso aí. Povo da TV Real. Como diz Dom Paulo Real. TV Real. Real. Gente, muito obrigado por estarem nos assistindo. Estamos tendo pessoas que nos param, filmam, tiram foto e mandam pra gente. Olha, te vi na TV Real, ou você tá na TV. Pra gente ainda é meio estranho, é meio uma coisinha assim, meio doida. Mas estamos com vocês e vamos lançar esse podcast em todos os streamings. Isso aí. Estamos também no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Na coisa toda. Facebook. Então, assim, gente, povo da TV Real, viu a gente na TV? Procura a gente na rede. Povo da rede, não viu a gente na rede? Procura a gente na TV Real, que a gente tá sempre em um lugar ou no outro, mas nós estamos sempre por aqui. Diva, agora é com você. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa mesa da partilha, da comilança e também da palavra, do testemunho. Hoje não seria diferente, né? Estamos aí no mês de março. A gente sempre traz no mês de março essa temática um pouco da mulher, né? E assim, a gente já teve mulher aqui falando de psicologia, já teve falando de empreendedorismo, que foi no ano passado, de tanta coisa legal. Só que esse episódio de hoje eu posso dizer que, assim, ganha meu coração de um jeito diferente.
porque a gente tem uma grande amizade, assim, de longa data com essa pessoa especial. Mas também, assim, a gente até brincou que a família podia pedir música aqui no estúdio, né? Porque já é a terceira pessoa da família que vem aqui num episódio diferente para falar com a gente, para bater um papo, para conversar. E essa pessoa que veio hoje, nos outros dois, que foi esposo e filho, ó, o nome dela rolou aqui, solto nessa mesa. A mais citada. Sim. E A olha, intercessora. e a aniversariante no dia, gente. Hoje é dia de São José. Também é dia da Ju, aniversário da Ju. E é com muita alegria que a gente faz hoje esse café com uma mulher de fé. Seja muito bem-vinda, Ju, à nossa mesa. Obrigada. É uma alegria te ter aqui. Obrigada, agradeço o convite, o carinho, né, com a minha família. Como o Grazi falou, né, meu aniversário, uma honra. Né, O presente é nosso. Sim, a gente sempre fala que nada é coincidência, tudo é providência, né? Quando a Grazi me convidou o dia eu não poderia, né? E hoje, falei, Grazi, né, no dia do meu aniversário, dia de São José, né, que depois eu fui entender o porquê dele ser tão querido e amado na nossa família, não tinha essa noção, né? E agradeço pelo convite, por estar aqui. Ju, nós que agradecemos. Porque, graças ao seu joelho no chão e oração, temos tantos testemunhos. Pois é. Você que quiser voltar para saber de quem que a gente está falando, o Café com Conversão, que foi com Guilherme Aldeia, é um dos episódios lá de trás. A gente gravou no começo do ano passado. Eu não Os gravei, primórdios. Ju, É verdade, ela não veio. Faltou essa aula. Eu tava internada. Tava no hospital, né? Ai, Verdade. Jesus. Quase que eu não venho no da Ju de novo. Meu Deus. Jesus! Senhor Jesus, abençoa aqui, ó. Sério, coitada. Ai, não, vou morrer. Não, E o Café com Juventude, que E o foi Café com com o Hugo, Juventude. agora bem recente. Foi, Né? Foi em foi, fevereiro, foi. então, assim, a alegria é nossa. Ju, a gente sabe, vou começar já com... Não vou começar como comecei. Chegar chegando. Não, já vou chegar chegando, não vou começar como cheguei com o Hugo, né? Já com Porque seu Pitágoras. filho, Sim, seu pelo filho amor de Deus. foi na régua que a gente falou, meu Deus do Eu céu. falei que ele me deixou mal na situação, né? Ainda bem que de vez em quando eu vejo uns videozinhos. Senão também tava enrolado. Sim. Mas a gente sabe que gerar testemunho dói. Sim. Muito. Acho que isso é um início bem... Não é filosófico, mas é bem cristão, né? Gerar testemunho dói. E hoje, para você falar da sua história, falar da sua vida, você sabe tudo que você teve que renunciar, tudo que você teve que passar, as lágrimas que escorreram, as orações que foram feitas, para você estar caminhando para se tornar aquilo que Deus sonha de você, tá bom? Lembrei que eu já ainda fiz assim. É porque ele tá aqui nos bastidores, tá, gente? Então, Conta pra mim, quem é Juliana? Então, não vou filosofar, né? Sou Juliana, né? Hoje faço 40 anos de idade, então, assim, pra mim, pra mulher, essa idade, né, a gente começa a parar pra pensar, analisar na nossa vida, o que a gente chegou até aqui. Sou casada com o Guilherme, mãe de 4 filhos, né, do Hugo, Pietro, Bento e Gael. Sou professora e faço parte também, né, da Fraternidade Missionária Consagrados da Virgem Maria. E sou aquilo que Deus sonha de mim também. Nossa, é isso aí. Eu esqueci de falar desse detalhe, que em casa, né, eu já falei pra vocês já sabem da história toda. A Grazi fica divagando e pensando, e imaginando como vai ser o podcast. E em casa eu tava assim, cara, não posso deixar de dizer esse detalhe. Eu sabia que você ia falar, mas mãe de 4 meninos. 4 Aí eu meninos. tava vendo a foto que a gente colocou da Ju, que já teve aqui na abertura e também na divulgação, ela cercada por homens. Sim. Então, imagina como que é, né, nessa casa, essa presença sua feminina ali no meio desse monte de rapazinho. É uma mulher, uma Maria, formando
vários Josés. É verdade. Vários Josés. E é uma responsabilidade muito grande, né? Enorme. Por só ter eu de presença feminina, então eu tenho que passar muita coisa para eles, né? No mundo onde que a gente vê agora tanto homens agressivos, femicídios, né? Que tá cada vez pior, coisa assustadora da gente ver, né? Na televisão. Então, assim, eu tenho que formar homens de valores, né? Homens que tratam as mulheres muito bem, né? Eu tenho que mostrar para eles o valor da mulher dentro de casa, Sim. né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? No mundo de hoje. E essa parte de mostrar o valor da mulher dentro de casa é uma linha tão tênue, mas tão tênue, tão complexa. Porque, assim, você tem que trabalhar sem ser feminista, Sim. mas sendo feminina, Sim. defendendo a mulher, né? Assim, é muito complexo. Assim, eu tenho uma menina e um menino. Tem dia que eu olho pro Bernardo e eu falo assim, meu Deus. Jesus. Senhor. E tem dia que eu olho pra Maria e eu falo assim, Jesus. Misericórdia. Porque, assim, é muito complexo e você tem que trabalhar isso com o exemplo da Sagrada Família. Sim. Você não pode ter outro exemplo. Você não pode achar que você Não. se basta, que você se quer, que você se pode. Porque não é assim. Não. E é muito complicado. E você, Sim. assim, com 4 homens... E os pequenos detalhes, Na né? verdade, não são 4, são 5, porque tem o 5. marido. Mas o marido não é filho! Não. Graças a Deus! Graças a God! Mas que a gente também tem que ajudar, né? Exatamente. A gente acaba... É o alicerce da É, casa. o alicerce, com certeza. A mulher é o alicerce, né? Sim. Se a gente tá mal, a casa tá mal, né? Não tem jeito, né? Uma mulher sábia edifica sua casa, já Isso diz o aí. provérbio, né? Isso aí. Eu estava vendo um vídeo essa semana que eu achei interessantíssimo, né? O ataque na sua vida vem ao campo de fé que você... Ao campo de fé que você segura, não. Ao campo espiritual que você mantém de pé. E a mulher, ela é atacada porque a mulher, ela é intercessora. Sim. A mulher é aquela que muitas das vezes bota o joelho no chão e reza pela conversão de um filho, pela conversão de um marido, pra parte financeira se endireitar. É a mulher que está na administração do dia a dia, que sabe que a roupa já não dá mais, que vai ter que comprar, que vai ter que fazer isso, que vai ter que fazer aquilo. Eita, Jesus. Então, fiquei sem luz essa semana, a culpa foi minha. Né? Não, mas, por exemplo, não, tem coisas, mas também tem coisas que a gente não pode transferir pra gente. Eu fiquei internada há uma semana. Diego dividiu as responsabilidades com a mãe dele e com ele. Teve uma mensagem que ele me mandou, ele falou assim, eu não consigo deitar na cama. A casa tá toda desestruturada, eu não sei o que fazer sem você aqui. Aí eu virei pra ele e falei assim, primeiro, respira. É importante, lembre-se de respirar. Segundo, reza. Sim. Sim. O que eu tô fazendo aqui, eu vou estar rezando por vocês. E aqui eu tô no melhor lugar que eu posso estar. Então, acalma o seu coração e reza. Por quê? Porque a gente tem que entender que nós somos capazes de tudo, qualquer coisa. Gente, eu falo isso porque eu sou aquela pessoa que eu viro concreto, eu faço lago, eu faço qualquer coisa, mas eu entendo que o meu maior poder diante do mundo é estar de joelho pedindo a misericórdia de Deus na minha vida e na vida da minha família. Sim. Sim. E a Sim. gente Eu tem... acho que isso é muito sobre você, Sim. principalmente sobre o que os meninos falam de você, Juliana. E a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Por a gente ter esse poder de fazer... A mulher pode fazer o que ela quer, quiser. né? Tantas mulheres solteiras que né, criam filho, trabalham fora e conseguem, né? Com muita dificuldade, lógico, mas conseguem. Só que a gente que tem o nosso casamento, a gente tem que tomar esse cuidado de botar o homem no papel dele e nós também no nosso papel, né? Porque senão acaba invertendo um pouco as coisas, né? Sim. E é difícil, Eu lembrei né? de um episódio do podcast da Larissa que o tema é mulher macho, não senhor. Isso aí. E ela falando exatamente disso, de você saber, ela também tem um esposo e tem 2 filhos, 2 Sim. meninos. Então, de você saber também dar ao homem o lugar que é dele, você não tomar esse espaço, para também não desestruturar, para que os seus filhos também não percam aquela referência paterna, né? Sim. E a gente tem essa mania, né, de querer só a
gente sabe fazer, só a gente sabe tomar conta de filho. E a gente tem que deixar esse espaço também para o homem, né? Não vai ser do nosso jeito, não vai botar roupa combinando, né? Não vai tomar conta direito, mas deixa eles fazerem, né? Eu quebrei um pouquinho a cabeça para aprender isso, né? Não vai dizer que foi fácil, né? Por nessa questão que a gente tem de querer dar conta de tudo, né? E a gente tem que parar, não preciso dar conta de tudo. Deixa ele também ajudar, deixa ele também participar, né? Sim. E a participação do pai é um pouco diferente, né? Sim, Às vezes a gente quer que o pai participe como a mãe. E Isso não é, aí. né? O pai tem que ter a participação dele paterna até para poder ajudar na personalidade, na identidade dos filhos. Sim, mas a atenção não é igual, né? Não. E nem pode ser, né? Não, mas assim, eu quero que o pai participe igual a mãe. Não. Não. Já é difícil ser a mãe, Sim. não deixa eu ser da mãe, você vai ser o pai. Vai ser Não, o pai, porque às né? vezes a gente confunde. Não, né? sim, quer aquela atenção, fica brigando. Poxa, mas eu tô dando atenção, você não dá, né? Então acaba sendo um conflito até no casamento isso. E reconhecer isso é difícil, não é fácil. É uma linha Sim. finíssima. Ah, não, em casa a gente, isso, tanto eu quanto Profeta Cabeça, a gente hoje entende que, assim, os dois estão dando o melhor. Sim. Entende? Então, assim, a gente tem que ter essa cumplicidade também, eu vejo isso, né? Por exemplo, a gente tem uma realidade um pouco distinta de alguns outros. Mas cada um com a sua realidade de vida, cada um com a sua história, cada um com seus traumas, com suas alegrias, com suas tristezas. Eu vejo que, assim, a gente tem que começar a romantizar menos as coisas e entender as realidades que nós vivemos. A minha realidade é uma, a sua é outra, a da Grazi é outra, mas assim, em Deus, o que a gente pode transformar? O que a gente consegue fazer? O que a gente consegue mudar? O que a gente consegue... Porque assim, a gente tem que ir para coisas palpáveis que a gente consegue fazer, não coisas que a gente vislumbra tanto e não são realizáveis. Ah, eu quero ter o corpo da Virgínia, eu vou conseguir? Não. Por quê? Porque eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Ponto. Eu não gosto de ir pra academia. Ponto. Eu vou ter o corpo da Virgínia? Vou ter, Joana? Não. Se você querer e botar como meta, sim, mas foi o que você falou, cada um tem o seu, né, a sua realidade. E tudo bem, né? Aí eu vou chegar pra você e falar assim, olha, você tem 4 meninos, um marido, as minhas regras da minha casa que servem pra você, tá? As regras da minha casa que servem pra você. Ou senão, gente de fora dando pitaco. Então, assim, a gente tem que começar a botar as realidades da nossa vida como prioridades na nossa casa. Porque, assim, às vezes a gente deixa muita coisa externa adentrar que machuca um relacionamento, machuca a criação de filho, machuca a nossa maternidade, machuca a nossa história. Por quê? Porque a gente está dando ouvido para terceiros. Sim. E a gente vai vendo que da nossa forma, dentro da nossa casa, com a nossa família, que é diferente da outra família, a gente vai conseguindo construir o nosso melhor, né? Sim, são pessoas diferentes, né? Cada família, foi o que a Arielle falou, cada família tem uma história, cada família tem um desafio, é diferente. E no mundo que a gente está hoje também, né, de Instagram, de ver vidas perfeitas, aí você fica assim, poxa, por que a pessoa consegue e eu não, né? E realmente a gente consegue sim, se a gente querer, mas dentro da nossa realidade, né? Eu, por muito tempo, no meu casamento, a gente, né, não foi fácil. Eu e a Guilherme sempre vivemos bem, felizes. Não! Pra gente chegar ao que a gente chegou hoje, foi muita lágrima, muitas brigas por bobeiras, por discussões, né? Pra gente entender o real significado do nosso casamento. Mas eu, como mulher, tive também que parar, olhar, falar assim, cara, né? Foi o que a Arielle falou. A minha realidade é essa, né? Eu tenho que, ali dentro da minha família, eu tenho que começar a ver o que é melhor para eles. E comecei, né, a mudar muita coisa em mim, né? Quando a mulher começa a mudar, todos em volta, né, começam a mudar também, né? E ainda não é fácil, casamento é muito difícil, né? Criar filhos no mundo de hoje é muito difícil,
né? Mas com a ajuda de Deus, Criar de Nossa filho. Senhora, estamos seguindo, né? E eu acho que esse daí é o segredo, isso que você falou. A mulher, ela, a partir do momento que o download vem, Sim. que assimila, e não tô dizendo assim, todo mundo fala assim, nasceu uma mãe, nasceu um filho. Não. É uma construção. Construção. É claro que quando o teu filho nasce, você vai ter um instinto de que você tem que amamentar, de que você tem que cuidar, de que você tem que estar ali, de que você tem que se doar. Só que eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui vai construindo um mosaico do que é realmente a gente ser a mulher da casa. Sim. Né? Ser aquele pilar forte que edifica e constrói uma família. E assim, essa questão que a Arielle falou do não romantizar, do que você falou do não comparar, eu acho que tudo isso faz a gente ir para uma realidade nossa. Sim. Porque quando a gente romantiza demais, eu sempre fui muito Pra mim, tudo que tinha que tocar música. Sim. Tinha que ter um fundo musical na minha cabeça, era um negócio. E quando eu fui me deparando com as realidades do dia a dia e vi que as músicas eram meio mais pra rock and roll pesado do que pra assim. bossa nova, então eu fui entendendo que o romantizar, você passa a peneirar esse romance, o romance de enxergar as coisas só florido, só belo, do querer tudo muito perfeitinho, muito engomadinho, e ao mesmo tempo você ir também pro outro lado do não comparar, porque o que o outro está vivendo é o que o outro está vivendo. Se eu querer colocar minha régua com tudo que qualquer blogueira, qualquer influencer, mesmo que seja igual a gente, nós somos 3 mulheres católicas. Alô, Virgínia! Nós somos 3 mulheres católicas, ainda dentro do mundo católico. Se eu for olhar cada realidade, eu vou falar, não, eu tenho que construir a minha. Isso aí. E nisso tudo, ainda tem uma questão muito séria a ser debatida. Diga. Por você ser cristã, você não pode errar. Porque a tua Quem tua régua tá mais lá em cima, porque tá sempre na igreja. Ela grita, ela briga. Nossa, vi ela beliscando a filha! Isso aí. E tá sempre na igreja. Mas quem disse que você não pode deslizar de vez em quando, perder a paciência, perder isso, perder aquilo? Sim. Afinal, somos humanas, né? Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos bem. Sim. Eu sou muito paciente, né? Mas a paciência também é uma virtude. A paciência é uma Bem-vindo ao virtude grupo. que nós mulheres temos que sempre, né, tá buscando. É uma virtude. Se você não pedir a Deus, você não vai ter essa virtude da paciência, né? E é uma virtude testada, não é uma virtude Sim, que tem download, não, isso tá, aí, gente? só que ela é testada. Mas o bonito de ser cristã é que eu posso errar, eu posso gritar com os meus filhos, eu não sou a mãe perfeita, mas no final do dia, Deus chegar e pedir perdão. Me desculpa. Obrigado, Jesus. Desculpa, eu errei, né? Mamãe gritou com você, eu não queria ter gritado. Ah, Hugo, desculpa, hoje não estava bem, por isso que eu discuti com você. Pedi desculpa no marido também, que é muito difícil pra gente, né? Orgulho. Que temos Quem é orgulhoso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, Bota a culpa na rabanada. o que eu acho bonito dessa virtude também, que hoje em dia, né, nossos filhos, eles têm essa virtude. Quando eles fazem uma malcriação, respondem, todo dia antes de dormir, na hora de dormir que eu ponho eles para dormir, que eu vou rezar, alguma coisa, né, que todo dia a gente reza antes de dormir, eles vêm e me pedem desculpa. Mãe, desculpa por eu ter brigado com você hoje. Todos eles, do pequenininho ao grandão, que vê que errou, que discutiu, depois fala, mãe, desculpa, tá? Eu errei. Isso é bom, E isso, né, eu acho isso muito bonito, porque eles vão levar isso para a vida deles, né? Erraram, a gente pode errar, ok. Mas a gente também tem que saber reconhecer e pedir desculpa, né? E quando a gente coloca aqui assim, por exemplo, eu tava falando nisso de boca cheia, gente, perdoe-me, mas tava gostoso, mas eu não podia perder a linha. Eu acho que assim, a gente tem que parar de analisar o comportamento dos outros. Cada um sabe a guerra que tá enfrentando. Sim. Ju, vou chegar pra você um dia que você vai estar um pouco mais azeda, porque você tá com um problemaço dentro de casa. Eu vou avaliar a sua conduta e a sua personalidade por causa daquele dia? Não posso. Não pode. Deus me livre. Não posso. Entende? Então, assim, a gente tem que ser mais humano. A gente pede muita caridade para ser tratado, mas a gente trata com pouca caridade. Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente fala muito da métrica aqui, porque, assim, a gente não tem que ter métrica com ninguém. Primeiro ponto.
Quem julga é o único justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, God, no dia da glória eterna. Entendeu? Então, assim, véi, tá todo mundo dando o seu melhor. E se não tá dando, gente, agora sim, uma diquinha já olhando pra câmera, dica de ouro. Se não tá dando o seu melhor, começa a dar. Começa a procurar ser melhor, ser um ser humano evoluído, buscar Deus. Aí você fala assim, tudo tem Deus. Vou te falar, ai se não fosse Deus na minha vida. Sim. Onde é que você estaria? Não sei. Onde é que você estaria? Não estaria vendendo minha arte no Sana, com certeza, mas algo parecido. Aí você chega assim, eu sem Deus, com certeza não estaria aqui. Não, Sim. de jeito nenhum. Então, assim, a gente vive milagres todos os dias. Isso não é só uma música. Acho que eu nem sei pensar como eu seria sem Deus. Cara, A gente tem que sério? começar a pensar... Não, eu me deparei com uma situação... Por que eu estou falando isso? Eu vou embasar minha fala, Já tá? sou tão miserável com ele, imagina Não, isso aí. vou embasar a minha fala. Estava no CTI semana passada e a médica foi fazer um exame. Fez o exame, ela olhou pra minha cara. Você é cristã? Só. Você acredita muito em Deus? Acredito. Ela, então tá explicado. Agora a senhora fala, doutora, porque eu tô aqui, eu já não tô entendendo bulhões. Aí ela virou e falou assim, não, porque eu não posso botar isso na ata dos seus exames, no seu prontuário. Mas eu não consigo ver problemas. O que eu vejo aqui é um milagre. Eu falei assim, como assim, doutora? Você teve 4 infartos e você não tem nenhum resquício no coração de que um coração danificado. Eu falei assim, tá bom, doutora, mas o que a senhora quer dizer com isso? Porque eu ainda estava no processo humano. Sim. Aí ela, que é impossível, Arielle, porque você tem 38 anos. É impossível. Aí ela saiu e eu continuei rezando ali. Depois daquilo eu tomei um choque e falei assim... Aí me veio exatamente essa pergunta. Aonde você estaria sem Deus? Não estaria aqui. Sim. Eu não teria uma família, eu não teria filhos que vão e rezam por mim, eu não teria um marido que reza por mim, eu não seria, às vezes, aquela pessoa que é chata de tanto falar de Deus onde tá. O pessoal fala assim, vai ali que ela vai evangelizar você. Tô lá no CTI, tá lá, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Grupo de oração. A pouca fala, o coração No tá leito, cheio, qual era né? seu leito que você tem? Você lembra? O 9. Grupo de oração no leito 9. Aí você chega e você fala assim, por quê? Porque a gente tem que estar repleto daquilo que Deus faz. Você tem que estar repleto do que hoje é o presente, agora é um presente, e que a gente vive milagre a todo instante. Se Ele te chamar para a glória agora, você fez tudo que você tinha que fazer? Você evangelizou a sua família o suficiente, você chamou para a igreja aquele que precisava chamar, você converteu aquele ente querido que às vezes você perdoou, você amou? Sim. Hein? E essa é uma maneira de eu criar meus filhos. Sempre fui essa mãe assim, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre amo ser mãe. Assim, quando me perguntasse o que você queria ser, Ju? Ser mãe. Sempre foi meu objetivo de vida, né? Eu não imaginava. Exatamente isso. Da tua história, né? Como é que... Porque, assim, uma pessoa que é mãe de 4 filhos, ela desejou muito isso. Não imaginava ter 4. Tem hora que eu paro e falo, meu Deus, eu tenho 4 filhos, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. Mas uma coisa que eu sempre, desde quando eu tive o Hugo, eu sempre olhei pra ele, todos os dias. Eu falo assim, eu tenho que aproveitar o meu filho porque eu não sei o dia de amanhã. Né? Nossa. Então, assim, eu aproveito eles a todo instante, porque eu não sei, a vida é muito, né? Hoje a gente tá aqui, daqui a pouco a gente não pode estar. Então, assim, eu amo eles da melhor forma possível. Eu fico com eles todo o tempo que eu posso, porque eu não sei, né? Então, assim, Deus me deu, não sei quando Deus vai me tirar. As minhas orações, eu peço a Deus somente que eu possa vê-los crescer, que eu possa, né... sonho em levar eles ao altar, né? Tá ali presente ao lado deles. Eu peço a Deus isso, né? Que me dê saúde, que eu possa, né? Mas
Deus que sabe, mas é isso que eu peço. Mas eu sempre criei eles assim, né? Eu vou amar eles hoje porque eu não sei o dia de amanhã, né? Sempre tive esse pensamento. E voltando um pouco da minha história, né, Grazi? Eu fui mãe, eu fui mãe nova, fui mãe solteira do Hugo, né? Tive o Hugo com 19 anos. E eu falo que ali no parto do Hugo foi meu primeiro encontro com Deus, assim, que foi uma gravidez muito difícil, assim, porque eu tive muito medo, né? Muito nova. E as pessoas que estão ao redor põem muito medo no parto. Mulheres, então, por favor, mulheres, não façam isso. Gente, caridade. Ajude a amiguinha que tá parindo. Gente, e eu... Desnecessário, total. E desde a gravidez do Hugo, toda mulher que vem conversar comigo sobre gravidez, eu apoio. Eu falo, não, vai dar tudo certo, não é isso tudo, não dói tanto. Eu tento ser essa mulher que está sempre ajudando, porque eu sofri muito mesmo, de ter muito medo, né, de o que vai acontecer. Posso abrir um parêntese aqui rapidinho? Quando eu tive a Helena, foi mais ou menos isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu queria normal, não pude ter e tudo mais. E aí, eu lembro que tinha uma amiga minha que ia ter o filho na semana seguinte. A gente se falou por telefone. E eu peguei e falei assim, cara, eu preciso fazer com que a experiência dela seja melhor que a minha e que eu passe pra ela, assim, olha, vai ter dor, Sim. mas faz assim, assim, assado, vira assim, assim, assado, levanta assim, assim, assado, se comporta assim, assim, assado, que você vai passar melhor por tudo isso. E eu lembro que dias depois a gente conversando sobre a experiência do parto dela, ela falou assim, obrigada por ter me falado, do jeito que você me falou, porque você me tranquilizou, você me colocou na realidade e me ajudou no que eu ia passar depois. Então, às vezes, falta isso também, né? Sim, eu acho que falta esse apoio, né? Tanto da mulher quanto materno. Sim. Nós também somos muito julgados, né? Pela nossa forma de maternar. Sim. E foi que a Arielle falou, cada um tem uma realidade, cada um tem uma criação. Então, assim, eu acho que em vez de a gente julgar a mulher, porque, gente, é muito difícil, né? Você criar um filho é muito difícil. Rapaz. Então, vamos ser aquela mulher que ajuda, que tá ali pra não... Eu sou muito... Todas as minhas amigas falam, de tudo pra você é fase. Eu falei, gente, tudo é fase. Se você for estudar a criança, ela tem todas as fases, né? A criança, ela vai crescendo, ela vai ter... ela não é formada. Então, ela vai tendo as fases que ela vai se formando. Sim, então, por isso que ela passa por tudo isso, né? E aí eu falo, e vai passar. O comportamento vai passar. A gente tem que estar ali, lógico, né? Não vou deixar fazer tudo o que quer. Não. Sim. Mas também não adianta a gente ter aquela mãe que só briga, que só reprime. Não. Autoridade versus autoritarismo, isso né? Isso aí. Eu sou sua mãe. Mas eu não sou a poderosa chefona que vou te executar, pelo amor de Deus. Isso aí. Eu sempre falo que a chave vira, né? Isso. Porque eu tive a experiência de Nicolas, quando era mais novinha, era muito agitado e tal, não sei o quê. A gente foi na casa de uma pessoa, ela falou comigo assim, Grazi, vou te dizer uma coisa, vai passar, não liga pro que vão te falar. Aí ela apontou o filho dela é um rapaz excelente, professor, menino bom. Ela falou assim, olha pra ele, tá vendo hoje ele aqui? Ele era o dobro do Nicolas, pequeno. Ele era aquela criança que ia na casa, tinha um tapete branco no chão, ele jogava a planta da mulher, encheu de terra o tapete branco. Ela falou, olha como que eu fiquei, né? Como que me falaram. Olha o menino que é hoje. Ela falou assim, então tudo passa. Aí eu entrei nessa de que a chavinha vira. Sim. E toda mãe que começa a falar comigo, fala, a chave vira, um dia vira. Vira sim. Eu, às vezes, com as meninas também, que ainda, algumas chaves ainda não viraram. Aí eu falo, não, a chave vira. Jesus. Emperra, vai né? virar, vai passar, só jogar o óleo ali. Mas passa, tudo passa, né? E também você ser aquela mãe que só briga. A criança acaba, né? Eles vão crescendo. Uma criança. Né? Mingua a criança. Isso aí. Aí perde aquela amizade, aquele carinho com a mãe, porque aí gera o medo, não gera o respeito, a autoridade, gera o medo. Né? E isso, assim, eu falo uma coisa com o Bernardo que eu acho que é muito nessa questão. Eu sou a sua melhor amiga. Sim. Mas se eu tiver que ser a sua mãe, esquece a nossa amizade, que aí eu vou te corrigir como mãe. Sim. Porque existe essa linha, é muito tênue para ele não... para não passar dos limites, né? Eu falo muito para ele isso. Eu falo assim, filho, eu sou a sua melhor amiga. Você pode contar comigo para tudo. Tudo que você precisar. Uma unha encravada é uma coisa seríssima. Você tem que me falar. Mas na hora da correção, não espere que eu te corrija como amiga. Sim, que aí eu sou sua mãe. Que aí eu sou sua mãe. Eu isso te corrijo como mãe. Como Sim. mãe. Entende? É. Não, e sobre virar chave...
Maria vai virar. Vai passar. Vai passar. Um dia você vai mandar uma mensagem, virou! Esses dias ela Passou. virou. Sabe o que ela fez? Se juntou com mais 2, meu sobrinho e um amiguinho. Pulou a janela daqui da minha irmã. Eu ainda ia falar, não foi formação de quadrilha, mas foi. Foi. Pulou a janela. De repente, eu só vejo aquela carinha assim. Só que assim, gente, se ela caísse, ela se machucar muito. Eu assim, a chave vai virar, eu não posso. Não posso me estressar, me estressei. Mas segue, Jô, segue, senão Fala do teu encontro com Deus no teu parto do Hugo. Então, ele, assim, né, eu falo que por trás de toda pessoa que tem um carinho, um amor por Deus, tem uma mãe também que educou, né? Eu também fui criada por, né, a minha mãe é uma pessoa, assim, que eu tenho paixão, é uma mulher de muita fé também, e quando eu descobri que estava grávida do Hugo, eu falei, meu Deus, como vai ser agora, né? Que eu tive aquela coisa de adolescência, desavença com mãe, aquilo tudo, né? Que me afastei de Deus na minha adolescência, que eu fui criada na igreja, né? Fiz tudinho, fiz primeira comunhão. Só que assim, eu tinha fé, eu não tinha o conhecimento, né? A semente estava ali. A semente estava ali. E quando eu contei pra minha mãe que eu tava grávida, ela falou, o que foi, Jana? Você quer falar comigo? Que eu sei que você tá querendo falar comigo e eu não falo. Eu falei, então, mãe, eu tô grávida. Eu falei, meu Deus, ela vai brigar muito comigo. Pensei, né? Aí ela pegou e falou assim, agora a gente vai ter que, né? Vamos assumir, você vai ter que ir no médico e tal. Ali, naquele dia, eu olhei pra minha mãe de uma forma muito diferente. Eu falei assim, caraca, ela te acolheu. Entendeu? Ali eu entendi o amor da mãe, assim, né? Apesar de eu ter sempre muito, assim, eu era muito apegada, sempre fui muito apegada à minha mãe. Então, ali naquele momento, eu fiquei olhando para ela, assim, de uma forma muito diferente, né? E eu lembro que eu tava com muito medo, né? E ela, toda vez que eu ia na maternidade, ela botava uma Noite das Feiras, né? Do padre Marcelo Rossi, ela botava no carro pra mim escutando, assim, né? Ela não falava nada, só botava. Na época, né? DVD, né? Ela botava. Aí eu ficava ali, aquela música na cabeça, eu comecei a pedir muito a Deus, né? Que me ajudasse na hora do meu parto, que eu conseguisse e tal. Comecei a voltar com a minha vida de oração, né? Sem perceber. Sim. E no parto do Hugo foi assim, foi quando eu tive ele, assim, sabe? Eu senti uma presença muito forte de Deus naquele momento. E comecei a minha vida solteira, né? Ainda estava com o pai dele, mas assim, era um relacionamento muito complicado. E quando ele tinha 6 meses, a gente, né, não estávamos mais juntos. E comecei, né? E aí eu tive uma síndrome do pânico muito forte, porque eu me via ali sozinha, né? Assim, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. E eu tive que ir na rua um dia e eu me senti meio tonta, assim, por não estar me alimentando direito e tudo mais. E ali me gerou uma síndrome do pânico muito grande. Eu falei assim, meu Deus, se eu passar mal, o que vai ser do meu filho, né? Na rua e tal. E eu enfrentei isso, né, por muito tempo. Foi muito difícil. E até que um dia eu fui no médico, ele falou assim, olha só, Ju, você é muito nova, eu não vou te dar remédio para você tomar. Ele falou, você vai conseguir. Ele falou, vamos fazer algum tratamento, você vai conseguir. Que médico abençoado. Grazi, eu falo que aquele médico foi assim, um anjo na minha vida, que naquele dia eu comecei a falar, cara, eu vou conseguir. E eu consegui sair da crise, né? Assim, eu comecei eu tinha medo de sair sozinha na rua, meu pânico era esse, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com o Hugo e eu né? Não tinha ninguém para... E eu consegui passar por essa síndrome do pânico, né, na época. E aí eu sempre tive um sonho de casar, de ter uma família, né? Não só de ser mãe, eu queria ter uma família. E eu lembro que teve um Natal que o Hugo queria, porque queria falar com o pai dele, né? Quando o Hugo tinha 6 meses, o pai dele foi preso, né, na época. E eu nunca contei nada para ele, eu sempre quis que ele tivesse, assim, a presença paterna, uma coisa muito, muito boa, né? Eu nunca quis falar mal do pai dele, nem nada. E foi, assim, muito triste por ver um menino, né, na época tão bom, se envolver com amizades erradas e levar uma vida tão ruim como ele levou. Para mim foi muito triste, né?
E eu lembro que eu encontrei, ele tinha o quê? 2 aninhos, 2 e meio, no Natal. Ele falou assim, mãe, eu queria falar com meu pai. E tipo assim, de presente de Natal, ele queria falar com o pai dele. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu lembro que aquilo pra mim foi muito difícil, porque assim, a gente fica querendo dar presentes, né? Querendo dar tudo, e ele só queria falar com o pai, na época. E eu lembro que eu pedi meu marido, o esposo da minha prima, que, né, sempre teve muito carinho pelo Hugo, minha família toda, minhas tias, minha prima, sempre me ajudaram, sempre foram anjos na minha vida também. E ele falou assim, Ju, eu vou ligar pra ele, vou ligar pro telefone e eu vou fingir que sou ele. Nossa. E ele ligou, ele ficou tão feliz, Grazi, mas tão feliz, que aquilo pra mim foi muito difícil. E eu lembro que depois daquele dia, pra mim, assim, tinha acabado a questão de ter família, né? Eu pensava assim, eu não vou colocar um homem na vida do meu filho, né? Não, sei lá, eu pensava que eu não ia conseguir mais. Eu tinha esse bloqueio. Você se bloqueou. Entendeu? Não imaginava mais. E eu vendo o Dunga no PHN, né? E nesse dia, ele falava sobre isso, sobre o poder da oração. E estava até dando testemunho de uma mulher que era cadeirante, e ela falou que ela começou a pedir a Deus um marido, que ela queria casar. E ela começou a rezar e Deus enviou um marido para ela. E o Dunga falou assim, a gente tem que parar de achar que a gente não pode pedir isso a Deus, né? A gente pode sim pedir um marido para Deus, a gente pode pedir uma mulher para Deus. Eu falo que Deus, aquele dia, que Deus falou comigo através do Dunga. E naquela noite eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, eu quero um marido, mas eu quero um marido que ame até mais o meu filho do que a mim. Foi a oração que eu fiz. E passado o quê? Quase um ano, mais ou menos, eu conheci o Gui, né? A gente se conheceu num show mundano, nada a ver, assim. Deus tem seus caminhos. Deus tem seus caminhos. E conheci ele. E eu lembro que ele falou... Eu não falava na minha vida pra ninguém, assim, né? Eu comecei a sair de novo. Mas eu saía por diversão. Não queria me envolver em relacionamento, nada. E ele falou assim, me conta um pouco da sua vida. Eu falei, minha vida é complicada. Ele falou, não, mas eu quero saber. Aí eu falei, então tá. Naquele dia a gente ficou até 6 horas, um dia amanheceu e nós ficamos conversando. Eu falei assim, bom, pra começar eu tenho um filho, né, eu sou mãe. Aí ele falou assim, que benção, eu sou apaixonado por criança. Ele falou comigo. E a gente ficou conversando e tal. Aí eu falei, bom, vamos ver, né, se eu vou afastar ou não, né, porque... Homem não quer responsabilidade, né? Ainda mais uma mulher com um filho. E abrindo um parênteses aqui, que na época Guilherme não era de igreja. Não era de igreja, todo Que às mundo... vezes a gente ouve e pensa assim, ele... Não. Gente, foi um caminho ali juntinho, ó. Volta a parte que ela falou que o show era mundano, tá? Então, assim, volta a parte. Então, assim, Guilherme não estava lá, ele estava lá como todos os outros, aí, tá? Então, no assim... mundo. Voltando à história. E aí eu lembro que a gente foi, combinou de sair de novo, né? Porque a gente tinha Orkut, né? Na nossa época de Orkut, isso combinamos. Vamos voltar à época boa. Eu queria resgatar o meu Orkut. Eu também. Eu não salvei minhas fotos do Orkut na época. Eu também não. Tem uma tristeza com isso. Aí... A gente combinou o nosso segundo encontro. E nesse segundo encontro ele virou e falou assim, o que você pensa sobre casamento? Eu falei assim, sempre quis casar. Ele falou assim, então começa a se preparar porque nós vamos casar no nosso segundo encontro. Homem direto! Foi. Caraca, decidido. Foi decidido. E aí demorou, né, um tempinho, eu vi realmente que... Um tempinho assim, entre aspas, né? Um mês mais ou menos, eu apresentei ele ao Hugo, né? Eu tive certeza que era ele e apresentei o Hugo. E no dia que o Gui conheceu o Hugo, lembrando também que no nosso terceiro encontro, assim, mais ou menos, ele virou pra mim e falou assim, Ju, eu não quero ser um padrasto na vida do Hugo, eu quero ser um pai na vida dele. E quando eles se conheceram, Grazi, eu falo como quando o filho chega para a mãe na maternidade, né? Quando o pai vê o filho a primeira vez, foi assim.
Eles se encontraram, sabe? Aquele amor, ele começou naquele dia. Eles se amaram desde aquele dia. E foi muito bonito de ver. E assim, quando eu falo que realmente foi de Deus, com 6 meses de namoro, eu e Gui estávamos casando na igreja. Deus foi muito, muito caridoso, que já estava cuidando da gente. Nós casamos na igreja católica, né? Ele fez questão, né? Você vê, Guilherme, sem estar em nada. Ele falou assim, não, eu quero casar, mas eu quero casar na igreja. Ele falou comigo. E nós ganhamos tudo, Graça. Desde o botijão de gás até cortina, tudo nós ganhamos de presente, nós mobiliamos a nossa casa. Caramba. Foi muito, assim, um carinho de Deus muito grande. E ali a gente começou a nossa história. Não foi fácil, né? Porque eu já tinha um filho, eu já era mais madura, apesar de eu e Gui ter mais na mesma idade. Eu já tinha uma maturidade muito maior, né? Mulher... Que ele ainda não tinha alcançado, né? Isso aí. Então, assim, foi muito difícil mesmo. A gente brigava muito, mas por bobeira. Eu e o Guilherme, a gente sempre brigou, mas por bobeira, sabe? E até que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, Gui, não tá certo. A gente tem tudo e a gente não é feliz. Eu falei, tá faltando alguma coisa na nossa vida. E é Deus. Eu falei com ele, tá faltando Deus na nossa vida. E aí comecei a levar ele pra missa, mas ele ia pra missa e ficava toda hora olhando no relógio pra ver se tava na hora da missa. Eu ficava olhando aquilo e falei, ai meu Deus, ele não tá prestando atenção em nada, né? Eu ficava pensando. Até que a gente foi convidado para fazer o SCC. E ali o Guilherme teve o primeiro encontro dele, assim, com Deus, né? Ele ficou muito encantado, assim, da alegria das pessoas, dos testemunhos que a gente escutou. E logo depois ele foi convidado para fazer a caminhada de Emaús. Então foi assim, foi muito seguido. E desde aquele dia, desde o SCC, Guilherme nunca mais faltou à missa. Nunca, Grazi, nunca faltou à missa. E eu lembro quando ele foi fazer a caminhada, eu falei assim, que ele volte um homem, né, diferente, né, um homem para Deus. Eu pedi isso na minha oração e realmente ele voltou, eu até falo isso, né, que ele voltou até louco demais para Deus, né. Aqueles olhinhos brilhando. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim... Senhor, te pedi um marido mudado pra mim, não pra você. Eu falei esse com Deus. Esse é um ponto. Porque ele queria pregar o evangelho pra Deus e o mundo. Então, assim, eu fiquei muito chateada, porque eu não queria também isso. Peraí. Não era tanto, né? Tira um cadinho pra mim também, né? Tira um cadinho, Jesus. Jesus, divide aí, Jesus. Isso aí. E aí a gente começou, né, a nossa caminhada. E logo, assim, eu demorei um pouco a fazer a caminhada, porque na época era mais distante, né? A feminina da masculina. O Gui fez acho que foi em novembro que ele fez, eu só fui fazer acho que em junho do outro ano, alguma coisa assim. Eu lembro que foi distante. A minha dele, ou em maio, alguma coisa assim. E quando eu fiz a caminhada, eu pude entender um pouco do que o Guilherme estava sentindo, porque ali, eu falei, eu tinha fé, eu não tinha o conhecimento, né? Ali também eu tive um encontro com Deus, né? Só que antes disso tudo, da caminhada, tudo mais do Guilherme, nós tivemos o Pietro, né? Que também foi um outro encontro muito, muito grande que eu tive com Deus, porque quando eu tive o Hugo, eu morava com a minha mãe, né? Então, assim, no final do dia, minha mãe sempre me ajudava, né? Com o Hugo e tudo mais. E eu lembro quando eu tive o Pietro, eu falei assim, eu quero provar pra mim mesma que eu sei ser mãe, né? Sozinha. E eu falo que Deus até me testou, porque o Pedro já teve de tudo, já levou choque, já deslocou braço, já me deu vários testes cardíacos. Já falou assim, você não quer ver que você sabe ser mãe? Então tá bom, peraí. Né? Sempre download concluído. Era demais ele. E Deus faz uns full assim, sabe? Sim. Pediu um marido... Isso aí. Aí, então assim, o Hugo e o Pietro, o Pietro nem tanto, que quando o Gui se converteu, não, né? Que o Hugo fala e eu falo muito isso, né? A gente se converte todo dia. Quando o Gui teve um encontro com Deus, né? O Pietro tinha, 2, 3 aninhos. Era pequeno ainda, né? O Hugo já era maior. E a gente começou a nossa caminhada na igreja. Logo depois o Guilherme foi convidado para fazer parte do grupo de oração, né? Que foi muito bom. Eu também
fiz parte do grupo de oração infantil. Ali também eu tive muita sabedoria, assim, muito aprendizado mesmo, que ali eu pude ver que a gente não entende assim, a gente não compreende o quanto a fé da criança, né? A gente não entende, não vê o quanto que a criança tem fé e o quanto que ela pode fazer com essa fé. Abre aspas, porque eu preciso falar uma coisa aqui. E o quanto que é puro, né? Eu peguei esses dias a Maria rezando. Aí eu falei, filha, por que você tá rezando? Eu tenho ditado amanhã. Deus precisa me ajudar. Coisa mais pura do mundo. Sim, olha que coisa linda. Tira aspas, segue. Mas sim, eu vi assim, sabe? Eu vi coisas sobrenaturais com criança ali. E para mim foi assim, foi muito divino mesmo. Foi um aprendizado muito grande para minha vida que eu tive ali, junto com aquelas crianças. De criança para ir para a igreja sozinha, sem pai e sem mãe. E agora né? fazendo assim, agora falando sério, né? A gente às vezes não dá essa, abre aspas para a palavra, importância necessária à oração de uma criança. Não dá. Não dá. A gente não... os grupos de oração, os movimentos, tudo que a gente faz é muito voltado para adulto, para casal, para jovem. Isso aí. Mas, assim, as crianças, elas têm um poder de oração e elas têm uma sensibilidade, elas têm uma pureza. Uma pureza. Entendeu? Isso que é, assim, aí. é uma voz... É uma oração direta a Deus. Direta a Deus. Entende? Então, assim, a gente tem que realmente... Você ter tido essa oportunidade de trabalho... Imagina só quantas casas não foram convertidas através de orações de crianças. Sim. Então, foi o que eu falei. A criança sozinha, sem pai e sem mãe. E que chamava o pai... Aí, chamava o pai e a mãe para rezar. Então, assim, teve crianças que levou o pai e a mãe para a igreja. Começou e ela, daqui a pouquinho estava o pai e a mãe no grupo de oração. Poxa, que legal. E foi assim, foi muito lindo. Eu nunca tinha ouvido falar de grupo de oração, Kid, juro pra você. Tô sendo muito real agora. Não. Eu assim, o único que eu já ouvi falar nova. foi o de vocês. Sim, padrão Canção Nova, que cuida das crianças, que tem um evento pra crianças. Sim. Agora, aqui na nossa região... Foi uma época que eu convivi muito de perto com vocês. As crianças chegaram a participar do grupo. Participaram, isso aí. A Ana pequenininha, o Nicolas. Eu grávida da Ana. E tem... Pois é, quase não se falam, né? Se falam. É o GOI, é Grupo de Oração Infantil. Então, assim, toda a dinâmica do grupo de oração é também com a criança, tudo. Desde o batismo do Espírito Santo, a palavra, ao louvor, tudo. Então, assim, foi emocionante mesmo, aliás, foi um momento muito marcante na minha vida, assim, né? Que eu sinto muita falta de ver crianças que eram do GOI, já estão tudo grande já, né? De ver que continuam ainda na igreja. Ju, era do GOI, né? Ficava com você no GOI. Eu ver, assim, é muito, muito legal. E a gente teve esse momento muito difícil, assim, né? Do Guilherme na igreja, porque... Ele estava muito ali, depois que ele foi coordenador do grupo de oração, muito mais ainda, era quase de segunda a domingo na igreja. Era afoito, né? E eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer servir a Deus, né? Lógico que a gente tem que servir a Deus, mas a gente esquece da nossa família. Sim. Né? E o Guilherme hoje, ele reconhece, né? Que ele esqueceu um pouco da família. E eu via isso. Então, eu falava assim, cara, então eu não posso. Então, por muitas vezes, vocês só viam Guilherme. E eu tava em casa. Porque eu falei assim, eu não posso deixar também, né? Então, já que ele tá servindo, né? Eu tenho que estar com os meus filhos, né? E você... fazer agora uma pergunta forte. Você queria estar em casa? Ou você também queria estar ali bebendo da fonte? Então... Tem isso, Grazi. Por muitas vezes eu também queria ir, né? Mas tinha locais, tinha coisas que eu via que as crianças não eram para estar ali tão bem, entendeu? Não cabiam eles. Né? Se você for ver relatos na internet, tem muitos jovens que são magoados com a igreja por conta disso. Porque meu pai ficava de segunda a sexta na igreja, nunca tinha tempo pra mim. Então, o que eu vou fazer na igreja? Tipo assim, a igreja roubou meu pai de mim, roubou minha mãe de mim,
né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Essa é uma linha tenuizíssima. Sim, que é até muito difícil de falar, As pessoas, né? elas acham, não, tô na igreja, não, nenhum mal me abateu. Não, às vezes é Glória, fuga. glória, aleluia. Isso Não, às aí. vezes é fuga. Às vezes quer estar na igreja. Sim. Perdão, tá, gente? Pela verdade, mas às vezes quer estar na igreja, sim. não. Nós estamos sendo verdadeiras e bem é uma realistas. coisa muito difícil, Isso acontece. né? Até com a gente, se a gente não se Sim, policiar. isso aí. Né? a Porque gente é bom. É, Não É estamos bom. suscetíveis é muito gostoso. É muito bom. A gente tá ótimo. evangelizando de fora, mas a gente não evangeliza o de dentro de casa, porque é difícil mexer em cutucar marimbondo com vara curta. E é isso maravilhoso você estar ali. Eu É. falo com o Tom que você ir para um retiro no final de semana, eu falo com ele, é uma experiência de céu. Nossa, Se eu pudesse, todo final de semana tinha um retiro. Todo As crianças, botava na creche do retiro, eu ia pro Glória Aleluia. É renovador, E a gente né? sabe que é importante, a gente Sim, precisa disso. precisa. Mas a gente tem que ter realmente Tem esse... que ter o equilíbrio, É. né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ter o olhar também da família, até porque, né, a nossa casa é a igreja doméstica, a gente tem que ter esse olhar para nossa igreja doméstica, né? E deixa eu abrir um parêntese rapidinho. Eu lembro de uma vez, quando eu estava grávida de Helena, tinha o Nicolas, estava grávida de Helena. A gente evangelizava em toda a região do 3º distrito, que é Campo do Coelho Sim. e adjacência. A gente ia desde o Cardinó a São Lourenço. Então, a gente ia rezando o Rosário do Espírito Santo nas casas, através da Santa Helena Guerra. Sim. A gente ia de casa em casa, era maravilhoso. Tinham famílias que deixavam para comemorar aniversário quando a gente ia, né? Para poder rezar e tudo mais. Bom demais. Só que, assim, na gravidez de Helena, o início que ela não ia pro caminho dela até o útero, Elizabeth, ela não ia. E aí ela ficava parada ali no meio do caminho. A gente estava numa casa em oração. Lá no final, quando eu já sabia que tinha bactéria e tudo mais, a gente estava em outra casa em oração. Mas lá no final foi o dia que eu olhei e falei assim, Senhor, eu cheguei ao ponto que eu não vou poder vir mais por um tempo. Aquilo ali Sim. doeu. A gente era um frio, porque ele nasceu em junho, um frio danado, eu com aquele barrigão numa casa lá no Alto de Conquista. Sim. E eu olhei e falei assim, cara, não vou poder mais. É saber que não cabe mais. E eu falei, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, chega, Sim. chega, Mas aí agora parou. Mas vem a prudência. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter, eu acho que quando a gente ganha os dons do Espírito Santo, tá? Todos os dons do Espírito Santo, e a gente tem que pedir todos os dons do Espírito Santo. Tava vendo um padre falando esses dias, achei sensacional. Quer guiar a sua vida com sabedoria? Peça o batismo no Espírito Santo todo dia. Sim. O Espírito Santo tá aí, ele é o consolador, ele é o doce hóspede da alma. Por que a gente só pede quando tem seminário de vida no Espírito Santo? Por que a gente só pede aos domingos, na Epifania, em Pentecostes? Gente, é todo dia. Todo dia. É todo dia. Então, quer levar a sua vida de forma coesa? Peça ao Espírito Santo para conduzir a sua vida todo dia. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Sim. Isso aí. Pra gente poder discernir o certo. Porque, assim, tem momentos que a gente quer ganhar almas. Gente, quer sim, é gostoso, é Sim. muito bom. A gente tem sede. A gente tem sede porque a gente viveu essa juventude radical de poder chegar a falar de Deus e gostar de falar. Só que aquela questão... Às vezes, o maior evangelho que você vai pregar é mudo dentro da sua casa, na sua família, intercedendo por homens e mulheres que estão se formando no seio da sua família. Isso aí. Sim. E é aquilo, né? Você quer... Foi o que a Arielle falou. A gente quer ganhar almas para Deus. Sim, com certeza. Só que também Deus nos confiou almas. E o né? que você faz com essas e almas o que que Deus você confiou? faz com essas almas que Essa eu Deus não posso confiou? cuidar não, Jesus, porque eu tô ali pregando para um retiro. Isso aí. Ah, porque o meu testemunho... Não, o seu testemunho tem que ser falado todo dia dentro da sua casa. Dentro da sua casa, isso aí. Então, foi difícil pra gente chegar nessa conclusão, né? E quando eu engravidei do Bento, que eu olhei pra ele e falei assim, Gui, agora você vai ter que dar uma parada, né? Sim. Agora são 3. Eu lembro dessa frase. Né? Então, aí ele foi, baixou a guarda, né? Falou, reconheceu. E foi Ele aí... contou isso aqui, tá, gente? E foi aí que ele começou o processo mesmo da fraternidade, né? Que a gente iniciou. Ele ensinou mais tempo atrás, mas só depois que a gente foi ver, né, os planos de Deus, né? E aí eu tive o Bento, logo depois tive o Gael, né? E aí que ele teve que dar uma guarda mesmo de sair. São muito próximos de idade. São 2 anos, né, de diferença. E eu comecei, né, e o Hugo começou a estar na adolescência, que foi ali, e você vê, né, nessa época toda, né, apesar de eu estar ali, ser uma mãe presente e tudo mais, eu ainda não tinha entendido a minha missão de ser mãe, assim, né?
E quando o Hugo começou nesse processo de adolescência, de querer, né, de estar na rua, de tudo mais, que eu falei assim, cara, eu tô perdendo meu filho, né? Que eu vi que eu tava perdendo ele pro mundo. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vi que não adiantava eu ficar chorando, não adiantava eu ficar falando dele para as pessoas, não adiantava, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E veio muito forte no meu coração. Falei assim, reza por ele. E Santa Mãe. desde esse dia, Grazi, eu comecei a rezar. Eu falei, nossa senhora, eu não vou perder meu filho pro mundo. E o Hugo era o mais velho. Eu falei, se ele for pro mundo, todo mundo vai, porque é exemplo, irmão é exemplo, sim. Entendeu? E eu comecei a rezar. E eu tinha muito medo dele com o Guilherme, né? Porque o homem, ele quer que os filhos estejam na igreja, né? Só que você não tem que falar, você tem que estar na igreja. Não tem que ser assim. Né? Não adianta, até porque eles não vão estar ali presentes, né? E nessa época eu falava assim, eu tinha muito medo deles brigarem, né? Por adolescência, né? O homem bate mais forte do que né? Chega mais briga mais do que a mulher, né? Então a voz é mais, né? Mais dura. Uma resposta atravessada e já era. Isso aí. Eles são mais, né, mais duros no falar do que nós mulheres. E eu lembro que eu falei assim, no dia que o Hugo chegou, né, em casa, né, que eu virei para ele e falei assim, Gui, não briga com ele, porque a gente vai perder o nosso filho. E Guilherme falou assim, Ju, eu senti como se Nossa Senhora estivesse falando comigo, porque... ali eu pude ver que realmente se eu brigasse com ele a gente ia perder o nosso filho. Sim. Né? E aí foi aí que eu comecei, eu falei assim, cara, eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu tenho 4 filhos, né? 4 almas para educar, né? Eu comecei aí, né? Aí conhecemos a Nossa Senhora das Lágrimas, né? A devoção, e eu comecei a rezar muito. E eu vi meu filho de pé, né? A gente viu nossa casa sendo transformada. E aí a gente foi entender o porquê da nossa fraternidade, que não era pra gente, era pros nossos filhos, né? Sim. Era a missão para eles, era a herança que a gente podia dar para eles, né? E eu comecei a estudar. Eu falei assim, cara... Esses santos têm uma mãe. Então, eu quero estudar sobre a vida dessas mães. Então, eu fui estudar sobre Santa Mônica. Eu fui estudar sobre a Beata Conchita. Eu fui estudar Mama Margarida, que é a mãe de Dom Bosco. Ainda estou buscando. Assim, se você for estudar sobre elas, você vê que essas mulheres, elas criaram os filhos nas virtudes. Coisas que hoje nós estamos esquecendo de criar os nossos filhos. A gente tem que ensinar as virtudes para os nossos filhos, né? Que eu lembro que quando eu estava estudando no GOI, né, me fazendo a formação do GOI, eu escutei uma frase muito importante que fala assim, nós temos que apresentar o Espírito Santo nos nossos filhos antes que o mal chegue no coração deles. Ui! Nossa. Ai. Então... Pede o batismo na barriga. Isso aí. Helena, eu pedi pra ela. Na hora eu tava na Canção Nova, era Pentecostes, Helena Beata. Na época era Beata, né? Santa Helena Guerra. O nome da Helena veio da Santa Helena. Aí tava Canção Nova em Israel fazendo Pentecostes. Eu falei, agora, Senhor, o que o Senhor quer? Pede batismo no Espírito Santo. Mulheres grávidas, peça só. Eu botei a mão na barriga e falei, Senhor, agora. E realmente, assim, né, a gente vê o quanto que... É uma coisa que eu ouvi uma vez de um sacerdote, né? A majestade de uma mulher gestando é poder comungar Jesus e dar ela para sua criança. Nossa, e eu falo, né, que a gravidez do Bento e do Gael foi assim. E, gente, não tem graça maior. A riqueza de você poder dar a Jesus para você. Você saber que seu filho e o Bento também foi batizado no Espírito Santo. Na barriga. Na barriga. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi lindo demais. E assim, hoje eu vejo, né,
é um trabalho, não é fácil, tem dia que caímos, né? Mas hoje eu vejo os frutos, né? Hoje eu vejo os frutos nos meus filhos, né? Então, assim, a alegria que eu tenho de ver o Hugo pregando, a alegria que eu vejo, né? Que eu tenho de ver o Pietro tocando. Nossa Cada um Senhora, né? Cada um, gente. né? E isso nós, mães, que temos que ver, né? Sim. O Pietro, eu sempre vi que ele tinha um dom da música. Então, E eu ele é incentivei, multitalento, né? E sim, gente, que coisa o Hugo, linda. quando ele era pequeno no GOI, que ele participava do GOI, teve um pregador que rezou por ele e falou, você será um grande pregador da palavra, né? Isso. Então, assim, coisas que se eu tivesse já rezando desde aquela época, né? Muitas coisas mas Deus sabe o que faz também, né? E também aquele processo da nossa maturidade Isso enquanto aí, mãe de isso entender aí, as coisas. de né? entender as coisas. Quando a gente assume o nosso chamado, a gente veste a armadura necessária. Né? Sim. E agora a gente vai ter que precisar do episódio 2 com Juliana. Eu acho que porque assim a gente falou muito e tem muito assunto para falar ainda. Tem. Entendeu? Gente, a gente vai ficar por aqui. Sim, só preciso dizer pra você uma coisa. Enquanto a gente estava aqui, sabe quando... não sei se vocês já viram aquela caricatura que é um homem que é isso aqui tudo fininho e um braço grandalhão? Exatamente isso que eu senti a respeito de você com a sua família. Estou aqui com meus braços pesados. Agora que eu consegui levantar. O seu braço é um braço muito forte para sua casa, sabe? Não desista, não desanime, continue em intercessão e oração pela sua família, porque a tua mão é forte e Nossa Senhora segura ela com você. Obrigada. A tua mão é forte, o que está para sair da sua casa são pregadores e anunciadores e profetas. Amém. Então, assim, só continue a intercessão, porque se Santo Agostinho ficou quem era, é porque tinha Santa Mônica. Sim. E que bonito ver um dia lá nas Santas Chagas. Perdão, paizão, já vou acabar. Eu prometo fechar a minha boca em breve. Mas que bonito ver um dia nas Santas Chagas. Eu tirei até uma foto do Guilherme, eu tenho essa foto lá em casa. Hugo pregando, Pietro tocando e Guilherme no banco intercedendo. Sim. Eu falei, caraca, pô, Deus é bom e fiel. Fruto de oração. Ju, deixa aqui o seu até breve, porque você vai voltar. Tá? Já deixa aqui que você vai voltar. Isso aí, eu queria agradecer. Beijo, Maia. Com certeza. Isso aí, queria agradecer o carinho, né, com vocês, pela minha família, sempre falo, né, e também dizer para as mulheres, né, não desistam dos seus filhos, não desistam da sua família, não é fácil, mas estaremos sempre aqui uma apoiando a outra, né. Gente, vai ter bis sim, vai ter volta sim. Ó, fiquem com Deus e um beijão. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.